Boa noite, pessoal. Hoje é a Procim do dia 22 de março de 2021. O ano já está correndo, né? Quando a gente lê 22 de março, já foram 3 meses já, né? E hoje temos a participação de 18 pessoas, nem todos vão fazer seus relatos aqui, né? O Gotardo pode começar. Ele entrou antes que mim hoje. Hoje ele estava com pressa mesmo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Jóia, boa noite. Boa noite. Não, é que eu realmente tenho que sair, resolver um assunto, e aí eu até te pedi por gentileza para ser um dos primeiros aí, tá? Mas ficar tranquilo. Mas tudo bem, tudo tranquilo. Fase 1, deixa eu começar aqui, voltar aqui. A fase 1 iniciou com um pouco de nebulosidade, sabe? Mas com o passar do tempo, o aproximário se cobriu com uma energia de cor azul anil e se espalhou por todo o campo, ficou bem homeostático. Na fase 2, recebendo o arco voltaico da Vali, eu senti muita energia, mas muita energia no fronto chakras e no palmo chakras, e nos ouvidos meus muita pressão. Percebi também um banho de energia de cor verde claro, bastante intenso. Aplicando o arco voltaico, novamente muito calor nos meus palmos chakras e uma energia muito homeostática da Vali. Parecia que estava muito bem equilibrada hoje, uma energia de cor prateada e esporadicamente vinha uma energia de cor violeta. No pilar energético, o campo se formou muito rapidamente e veio para mim nesse campo aí o meu grupo do IPC de Caxias do Sul. Eu não conseguia sair dele, parecia que estava assim uma coisa. Eu estava muito dentro desse grupo também, sabe? E eu percebi que quase todo o pessoal que fazia parte do meu grupo lá de Caxias do Sul no pilar energético estava muito bem, muito bom, uma energia muito bacana. Nas conexões na central de energia, foi muito estranho, porque eu percebi uma energia que normalmente ela vem do cosmos, sabe? Agora veio da parte mais profunda da Terra. Parecia que havia, digamos, se abriu um túnel, né? E vinha muita energia lá do centro da Terra, muita energia, naquele grande túnel, sabe? E me espalhava muita energia pelo corpo, sabe? Na fraternidade, eu tive muito calor na face, no meu rosto, sabe? Muito calor e muito calor no palmo chakras. Nas centrais da verdade, eu estava ao lado de um grande jarro, um grande cântaro, como se fala também, né? Um grande cântaro, e ninguém sabia, as pessoas ao redor, ninguém sabia o que existia dentro daquilo, como que se fosse lá dentro se tivesse a verdade. E alguns se perguntavam assim, o que será que tem lá dentro? Então todo mundo dava opinião, dava pitaco, mas assim, talvez uma ou duas pessoas sabiam exatamente o que tinha lá dentro. Então era algo assim muito engraçado até, né? O que é que tinha lá dentro? Parecia que todo mundo estava querendo descobrir, na verdade, o que existia lá, mas eram só muitas opiniões, mas a verdade mesmo estava lá dentro e com poucas pessoas que sabiam, né? Nos planetas irmãos, abriu-se um vórtice muito interessante, né, no cosmos, e eu percebi assim vários planetas, várias órbitas e muitos planetas girando de forma muito diferente. Era uma coisa assim muito, eu não sei nem como explicar, sabe? Nem como explicar. Era muito interessante. Todos eles faziam sua órbita, todo mundo girava de uma forma diferente, tinha um tom, uma cor diferente. Nos evoluciólogos, eu tive uma impressão de que eu estava, digamos, como se fosse num poço e olhava para cima e enxergava aquelas monte de cabeça olhando para baixo, sabe? E pareciam tudo pessoas assim observando. Eu estava como se fosse abaixo deles, né? Eles estavam tudo ao redor, como um círculo, né? Eu olhava para cima e enxergava aquelas cabeças, muitas cabeças pensantes. Na serenosfera não tive muita visão também. E na oficina eu dediquei hoje meu trabalho, especialmente a um amigo meu lá do Sul, que está muito mal entubado, né? E no meu trabalho, na minha oficina aqui também, aqui da minha região aqui, do meu trabalho principal, né? Mas acabei super bem, a energia estava muito boa hoje, estou super bem, muito tranquilo. Agradeço ao trabalho do grupo e tenham todos uma ótima semana pela frente.
Boa noite, Leonardo. Boa semana para você. A Virgínia e o Walter, por ordem de chegada. Bem, na fase 1, eu já pude perceber uma equipe extrafísica mais ligada à questão da extraterrestriologia, um volume de uma energia muito forte, e por que essa questão de você identificar um padrão de extraterrestre? Porque provavelmente o padrão de pensamento, sentimento e energia deles são um pouco diferentes dos nossos. Então, provavelmente a energia deles, a energia consciencial, tenha alguma diferença ou uma nítida diferença entre o padrão das nossas energias conscienciais. Então, já deu para sentir essa situação toda, e no arco voltaico com a Marte, aplicando, me veio muito a ideia da Grécia, um campo energético muito forte, intenso, que envolvia toda a Márcia e pulsava, vibrava todo esse campo dela, e me senti muito bem na aplicação e recebendo. Eu senti bastante o nucal inicialmente, depois foi progredindo para o frontal, coronário, e o palmo chakra, assim como o Gotardo comentou, também pulsou muito intensamente. Me senti muito bem na aplicação e recebendo a aplicação da Márcia. Já na formação do pilar, deu para sentir todo esse pilar se conectando com cada aproximador e se dirigindo para o aproximário. Mas o padrão de energia era um padrão de energia de muita fraternidade, de muito contentamento e de muita alegria pela participação da Procem. Já nas conexões, eu pude sentir as diferenças entre cada uma delas, sem grandes detalhes. Continuei na fase 5, descoincidido, e prestando bastante assistência para a minha oficina, que é a área da saúde. Terminei bem, muito agradecido aí pela participação da Procem da noite. E uma boa semana para todos aí. Alô. Boa noite para quem eu não cumprimentei. Na primeira fase, eu mentalizei os aproximadores, foi bem interessante, porque eu lembrei do Carlos, que ele fala que sempre coloca os aproximadores, e o primeiro aproximador que veio da fila foi o Carlos. E foi bem interessante, inclusive, os aproximadores ausentes também foram trazidos à mente. No arco voltaico, eu apliquei em algumas pessoas que estavam precisando. No pilar, eu mentalizei e me direcionei na CIPEC, e aí, quando eu estava ali na CIPEC, eu percebi fortemente a presença do Roberto lá, senti muita saudade e também fiquei muito feliz porque ele estava lá. Nas conexões, eu acompanhei mais a Central Extrafísica da Energia e da Fraternidade, e, de repente, depois da Fraternidade, de repente, eu apaguei. Apaguei e só voltei no meio do bolsão, com muito frio, tive sensação de gosma na garganta, engasguei, percebi que estava havendo um processo de ectoplasmia bem forte, entendi por que o apagão repentino nas conexões, e fiquei exteriorizando principalmente para a saúde do Brasil e de todo o planeta, e para a política também. Eu estou muito bem, muito obrigada a todos e boa semana. Boa semana, Virgínia. A Maria Cristina, pode falar agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, no primeiro, eu observei o campo azul e tinha também alguns toques de verde. No arco com a Tânia Barberini, ao exteriorizar, essa parte, né, que a gente chama de busto, que pega assim, mais ou menos do ombro para cima, ficou bem iluminado. Eu vi uma amparadora, não é a primeira vez que eu vejo essa amparadora com a Tânia, que é uma cigana espanhola, então ela tem aquelas vestimentas, aqueles vestidos rodadões com tons de vermelho, branco, bem vibrante, e ela, quando ela dançando castanhola, eu percebia que com isso ela ia limpando todo o campo.
eu tive muito formigamento nas mãos e tive muita gratidão pela nossa amizade. Ao receber energia muito sutil, e eu percebi desbloqueio do cardiochakra. O pilar, na verdade, eu visualizei mais uma roda gigante dessas de parque de diversões, umas espécies de cadeirinhas. Eu percebia que as consegues sentavam nessas cadeirinhas e naquela coisa de rodar, elas sumiam. Sei lá, acho que elas eram acolhidas para outra dimensão. Foi uma experiência diferente para mim. Nas centrais, eu percebi mais evidenciadas a da fraternidade e dos serenões. Eu tive muita pacificação íntima, um amor, assim, um fraternismo bem, muito lindos. Na fase 5, eu percebi o campo bem claro, tive muita exteriorização de energias, mas também alguns devaneios. Vieram várias consciências para assistência, tanto intrafísicas quanto extrafísicas. Em algum momento, pareceu que minha mãe estava chamando meu cunhado, esse que dessomou recentemente. Ao finalzinho, eu vi uma nave sobre o aproximário. E é isso. Estou bem, estou ótima. Muito obrigada aí pela participação de todos. Obrigado, Cristina. A Silvana, sua vez. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Na fase 1, eu senti a conexão rápida, né? O campo estava gelado e começou um tremor interno que eu tenho sentido pela terceira vez seguida, terceira ProSim seguida, né? No arco voltaico com a Tânia Bock, ao aplicar nela, eu senti o frontal se expandindo bastante, né? A cabeça dela também se expandindo. A energia começou a ficar gelada, branca, e o meu braço esquerdo paralisou, numa dormência assim, bem grande, né? Mas eu sentia uma energia tranquila vindo dela, né? Recebendo, a energia ficou quente no meu frontal. Começou a expandir o meu cardíaco, os meus palmochakras, o meu corpo começou a ficar pesado e pulsando. No finalzinho do arco, recebendo dela, o meu frontal começou a pulsar bastante. De repente, abriu como se fosse uma tela, e eu comecei a ver rostos prata, cor de prata, né? Passavam rapidamente rostos assim. Depois, no pilar energético, eu tive muita descoincidência, né? A energia ficou gelada, mas eu senti o pilar girando rapidamente. Nas conexões, eu fui sentindo cada uma. E a partir da conexão da Central Extrafísica da Verdade, houve um apagão, como se eu tivesse sido jogada num lugar muito escuro e eu não via absolutamente nada. E começou a pulsar muito forte o meu frontal. E eu ouvia de longe a voz da Tânia passando pelos planetas irmãos, pelos evoluciólogos serenosfera, e eu não saía daquilo. Eu continuava no mesmo lugar assim escuro, só pulsando o meu frontal, né? Quando entrou no bolsão, eu consegui enviar energias para o planeta, né? E veio uma energia verde muito brilhante que cobriu todo o planeta, né? Enviei as minhas melhores energias a todos os necessitados, a todas as oficinas. Me vinha muita gente chegando assim no extrafísico, sendo acolhida, e eu tentava enviar minhas melhores energias. Eu comecei a bocejar muito, e aí, bem sincrônico com a Virgínia, eu comecei a sentir a minha garganta fechar. Era como se fosse um bolo, um nó na garganta. E aí eu comecei a tossir. Eu tossia, bocejava e aquele bolo não se desfazia. Foi indo, e aí eu lembrei, falei, puxa, pode ser ectoplasmia. Comecei a tentar prestar atenção na minha respiração e acalmando, e aí veio uma pressão muito forte no meu frontal, esquentando os meus olhos, o meu rosto, como se fosse uma presença aqui na minha frente. E aí veio uma emoção muito forte. Eu senti a energia do meu irmão, né, dessomado há um ano, e aí eu comecei a chorar, mas aí eu tomei um banho de energia, veio uma paz, uma tranquilidade, e como se ele estivesse passando, viu? Eu estou bem, eu estou tranquilo, e foi isso que eu senti. E aí
depois que se afastou, que passou isso, fiquei com uma sensação de paz muito grande. Uma sensação de gratidão também por estar podendo vivenciar isso, né? Obrigada a todos, viu? Uma boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. A Berenice, pode falar agora. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vamos lá, então. Na preparação, na fase 1, eu tive muitos bocejos e lacrimejamentos, e instantaneamente hoje eu pensei muito na geoenergia, na energia da Terra. Parecia que eu estava pisando numa terra bem gostosa, cheia de grama, e estava revigorando todo o meu soma. No arco voltaico, aplicando no G, eu tive muitos bocejos e percebi uma força juntamente com o amparo. Recebendo também me veio bastante tranquilidade e continuei com a geoenergia, como se também estivesse com os pés na terra. No campo energético, na fase 3, no pilar, eu não percebi, eu percebi levemente para a esquerda somente. Na fase 4 eu não percebi, na fase do bolsão foi muita expansão do holochakra, percebi muita assistência, e meus pés queimavam muito hoje, e até me incomodava, o calcanhar assim muito ruim, até estava com até a sensação física estava dolorida até, e que eu tinha que desencostar dele do chão um pouco. Percebi bastante a ectoplasmia, a presença do amparo, e eu tive muito excesso de salivação, e foi isso, terminei bem. Muito obrigada, gente, uma boa semana a todos, viu? Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Tchau. A Vali, sua vez. Boa noite, gente. Tudo Boa bem? noite. Na fase 1, eu me preparei com tranquilidade, consegui me concentrar bem antes, e o campo estava bem assistencial, tudo muito tranquilo. Na fase 2, eu aplicando Gotthard, minhas mãos pulsavam suavemente e iam assim saíam jatos de energia, assim, intermitente. E aí eu percebi uma luz, assim como se tivesse acendido um holofote no ambiente, né? Estava todo escuro. E aí eu tive uma percepção também, uma sensação assim de como se fosse uma pressão mesmo nos olhos, e principalmente no olho esquerdo. E senti coceira pelo corpo. E ao receber, percebi pronto, o chakra ser ativado, e eu percebi assim até um desbloqueio no laríngeo. Senti uma sensação assim tranquila, de paz, e foi muito bom receber o arco voltaico. Na fase 3, no pilar, eu nos vi, né, todos no aproximário, e o pilar, assim, para mim começou a girar devagar, e foi essa percepção mesmo que eu tive hoje. Na fase 4, eu não tive percepção, aí eu já me desconectei, entrei assim na fase 5, e eu já percebi bastante exteriorização de energia, né? Trabalhei também em oficina, que é saúde, e tinha assim bastante ectoplasmia. E ao terminar, eu tive dificuldade de fazer a desassimilação. Eu ainda estava assim, né, meio desconhecida, mas estou bem, e agora já consegui voltar bem. Obrigada e boa semana a todos. Boa noite. Opa. Boa semana, Vali, para você também. A Márcia Cristina. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, hoje na fase 1, na preparação, eu estava calma, tranquila, mas na hora minha mente estava dispersa. E depois eu consegui fazer o EV e me senti muito bem.
Na fase 2, primeiro recebendo o arco voltaico do Dr. Walter, eu comecei sentindo os braços muito quentes e as pernas. E depois eu comecei a sentir o cardíaco, como se uma vibração fluísse do cardíaco para os braços e do umbilical para as pernas. Foi formando um fluxo assim, energético. E depois eu senti o frontal e uma paz, uma tranquilidade muito grande no final. Foi muito bom. Depois eu aplicando o arco voltaico no Dr. Walter, logo de início eu sentia como se tivesse o frontal dele puxando a energia da ponta dos meus dedos, com bastante força, pareciam raios assim, saindo. E depois eu fui sentindo a energia bem forte na região da cabeça mesmo, entre o frontal e o nucal. Foi aquela coisa se concentrando, ficando bem forte. Na fase 3, o pilar energético se formou rapidamente e eu sentia como se os nossos braços estivessem fundidos. Eu sentia o meu braço só até uma parte e é como se a gente formasse um círculo gigante. E o que vinha para mim é que era uma árvore, um tronco de uma árvore com diâmetro bem grande, né? A gente ficava ali, uns fundidos com os outros e com aquele tronco também. E em algum momento no final, alguém dizia que queria ser livre, é como se estivesse querendo sair de uma situação e falava que queria se libertar, ficar livre. Mas eu não sei o que era e também não consegui identificar a consciência. Na fase 4, a fase das conexões, na central energética, a primeira, eu vi um busto de um senhor, parecia que tinha os olhos puxados, eu acho que era oriental, e era bem gordo, e só vi aquela imagem. Na central energética da fraternidade, eu vi como uma loja bem moderna, uma loja grande, um shopping, não sei, um estacionamento, e muitos carros estacionados nesse pátio. Eram carros coloridos, com as cores bem fortes, pareciam carros antigos. Então, era um lugar moderno, mas os carros pareciam que eram antigos. E uma coisa que aconteceu aqui, planetas irmãos, eu senti muito frio no corpo todo e arrepios no corpo todo. E quando o Gotardo começou a passar os relatos hoje, ele foi o primeiro, né? Quando ele falou planetas irmãos, ele foi o único que comentou de planetas irmãos, mais especificamente. Eu comecei a sentir os frios e o arrepio de novo, durante o relato, a mesma sensação que eu tive no momento da Procim. Então, por isso que me chamou mais atenção. E na serenosfera, evoluciólogos não me lembro de nada. Serenosfera, muitas pessoas correndo assim, pareciam artistas, não sei. E também o lugar parecia uma faculdade, lembrou a minha faculdade, lá de muitos anos atrás. É como se tivesse uma apresentação, um show, alguma coisa, mas que tivesse que ser modificado de última hora. E estava todo mundo correndo, acho que tinha até fantasias para mudar alguma coisa que tinha pouco tempo para fazer essa mudança. No bolsão energético, eu mentalizei meu fim, né, a parte da administração pública. E depois mentalizei também meu padrasto, que continua muito doente, mais grave ainda agora. E aconteceu uma coisa muito curiosa também. Eu comecei a mentalizar meu padrasto
mas de repente eu estava exteriorizando muita energia. Eu comecei a sentir que eu estava recebendo energia aqui em volta do ouvido, nas têmporas, no coronário. Um acoplamento mesmo. Parecia até que eu sentia as mãos assim segurando minha cabeça. E eu estava exteriorizando para ele, mas de repente não era só ele. Eu acho que ele está no hospital, né? Eu acho que foi para todo o hospital. Foi uma coisa muito intensa. Eu comecei exteriorizando, mas depois eu estava recebendo, é como se eu fosse um canal. E depois, para o Bolsão, eu senti muitas consciências misturadas. Era muita gente, eu não conseguia distinguir uma consciência da outra e foi muita energia exteriorizada. E no final eu comecei a sentir dores nas costas, um desconforto bem forte. Eu voltei uns 10 minutos antes e no momento da desassimilação foi tudo tranquilo, mas no final eu voltei a sentir os arrepios no momento da desassimilação também. E foi isso. Agradeço a todos, desejo uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigada. Boa semana. Boa noite, Tânia, sua vez. Tânia Barberini. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu demorei um pouco para conseguir uma boa preparação. Aí na fase 2, recebendo a energia, né, da Cris, eu senti uma energia branda, um fluxo abundante, percebi uma presença atrás da Cris. Era uma pessoa assim, não sei, uma consciex bem alta, e tinha uma energia muito boa. Me senti muito bem e grata pelo acolhimento. Grata aí, Cris. Aplicando, minhas mãos e pés formigaram bastante, pulsaram. Enviei as melhores energias para a Cris. Senti muito carinho e gratidão pelas energias, né, que já tinha recebido, e enviei essas boas energias a ela também. Na fase 3 do pilar, ele já estava formado no ambiente do aproximário. Ela descia e girava, parecendo um rodamuinho. Conforme ele girava, assim, a gente via aquelas energias prateadas, azuis, que assim, por todo o aproximário. E aí eu percebi a formação. Lembrei de você também, Carlos, como já foi comentado, né? Nós estávamos em círculo e eu visualizei cada aproximador, o rosto de todos que fazem parte, né, hoje, né, da Procim, e alguns que já passaram pelo Aprocim, que já não estão mais. Eles também faziam essa formação aí do círculo. Coloquei algumas consciências e consciexes para assistência, e é interessante, porque eu não tinha pensado, mas na hora me veio à mente, assim, a imagem do presidente. Eu falei, então é para colocar também. Aí ele se destacou, ele ficou bem no centro, de onde ele recebia toda essa energia, né, que descia dessa coisa que foi formada ali, né, no aproximário, do rodamuinho. Nas centrais, eu estava um pouco dispersa, eu devaneei, eu achei que passou muito rápido, e mais no finalzinho dos evoluciólogos e da serenosfera, é que eu comecei a ter um pouquinho mais, né, assim, de percepção, mas nada que ficou gravado, não. No bolsão, eu só fiquei também na exteriorização, doação de energia, assistência, e para todo o Brasil e o planeta. E eu senti a necessidade de movimentar as mãos. Acho que eu fiquei um bom tempo assim, exteriorizando mesmo, movimentando bem forte com as mãos, doando energia. Mas agora estou bem grata, né, por ter participado de mais essa atividade. Gratidão a todos e uma boa semana. Beijos. Tchau, Tânia.
A Zaide e o Toninho podem falar agora. Eu já conectei, comecei a circular energia, né? Boa noite a todos, que se Boa desculpa. noite. Sem problema. E já comecei a circular energia, senti o campo formado e exteriorizado. Depois, ao voltar com o Toninho, minhas mãos se aqueceram bastante, enviei as melhores energias, e ao receber, me senti muito bem, bastante fraternismo. O pilar, para mim, se formou muito rápido e tinha muitas cores. E em volta, assim, a volta toda, tinha muitos amparadores, com uma, assim, como se fosse uma luz no peito que radiava, assim, para todos nós que estávamos em volta, e bastante consciência a ser assistida. E essa luz radiava por todo o aproximário em cor azul, muito bonita. E depois na central acompanhei, mas não tive percepção. E no Bolsão continuei assistência para a saúde, para o Brasil, para todo o planeta. E continuei até o fim com muita exteriorização. E estou bem, muito obrigada, grata a todos, boa semana. Boa semana, Zaide. Boa noite a todos. Eu, no início, senti bem, achei que eu estava bem tranquilo e um ambiente bem agradável. No arco voltaico com a Zaide, tanto recebendo quanto aplicando, a gente deu para sentir muita energia. No pilar, se formou bem rápido. E na conexão, só acompanhei, e no bolsão também, mas não tive percepção. Estou bem, boa noite a todos e boa semana. Boa noite, Tânia. Boa semana para você. A Tânia Bock. Boa noite. Boa noite. Hoje foi bem tranquilo a preparação. Fiz uma boa preparação antes, com bastante exteriorização. Até acabei perdendo 1 minuto, porque estava tão curtindo ali, eu perdi a hora. Aí, na fase 1, eu vi uns flashes parecido com o da outra vez, mas foi menos intenso. Na fase 2, recebendo da Silvana, eu vi uma menininha de uns 6 anos, loira, com uma bicicleta rosa. Fiquei vendo a menininha com a bicicleta rosa um tempão. Depois, aplicando, eu senti a energia girando nas palmas das mãos em fase, junta uma com a outra, assim. Bem forte também. Na fase 3, eu não percebi nada e comecei a ficar com bastante frio, apesar de aqui no meu quarto tá 29 graus, um calor insuportável. Fiquei com muito frio, entrei embaixo do edredom. Fase 4, eu só ouvi as chamadas, fiquei muito desconhecida. Fase 5 também, tive vários apagões, mas eu fiquei muito paralisada, assim, os braços e as pernas muito quentes, começaram a queimar, apesar de eu estar com frio, né? Tava com o braço e a perna queimando, ardendo, e eu sentia os braços como que eles fossem ramos, fossem alterados, assim, tivessem uma forma diferente, maiores, assim. E quando eu exteriorizava pelos chakras, aumentava muito esse calor, essa ardência. E quando eu voltava dos apagões, também, já tinha sentido isso antes também, eu sentia que eu voltava sem respirar. E aí eu não precisava respirar, mas eu ficava aflita que eu não ia respirar, que eu ia acontecer alguma coisa, aí acabava respirando, mas é uma coisa bem estranha, assim. E quando terminou o tempo, estava tendo muita exteriorização, muita energia, assim, e eu não estava querendo voltar. Parecia que não devia voltar. Então, eu fiquei um tempão tentando parar a energia, e que estava muito intensa ainda, mas finalmente eu consegui, né, e tá tudo bem. Então, boa semana para vocês.
Boa semana, Tânia. O G, você pode falar agora? Posso sim, Carlos. Opa, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Na fase 1, preparação ok, esterilizei bastante energia. Na fase 2, recebendo da Kátia Berenice, eu senti energia suave, gostosa, que foi se achegando e tomou o corpo todo. Aplicando, eu não percebi nenhum bloqueio de energia pelo corpo dela todo. Senti a energia fluindo muito fácil. Na fase 3, pilar energético, como sempre, eu sinto a energia circulando, né? Como diz a Cris aí, como se fosse uma roda gigante, porém na horizontal. Isso eu sempre sinto. Só que eu senti dessa vez um enorme, bastante calor mesmo. Na fase 4, na central da fraternidade, tinha alguém fazendo um tratamento numa outra consciência e me explicando. Ela estava pegando em alguma parte da outra consciência, eu não consegui identificar o que era. Eu imaginei que fosse um pé, mas não era. E ela me falava, você tem que dissolver o que está no caminho para daí poder acessar o ponto e fazer o tratamento. Nos evoluciólogos, várias coisas. Na serenosfera, eu senti uma energia nas costas e nos membros, como se fosse uma manta de energia. Na fase 5, bolsão, esterilizei bastante energia o tempo todo. Veio a lembrança da minha ex-mulher, ouvi sua voz conversando, agradeci por tudo de bom que aconteceu, aproveitei, pedi desculpas, desculpei também, e depois eu enviei bastante energia para o homem que está tentando governar esse país. E eu senti, ficou muito claro para mim que ele tem muita ajuda, mas muita ajuda, muita energia ao lado dele, muita luz. E também veio para mim que ele vai precisar ainda de muita. Então depois eu senti a cabeça, desde a nuca até a têmpora do lado esquerdo. E também senti bem seca, coisa de momento, assim, de segundos. Senti algumas descoincidências, mais alguma outra coisa que eu não recordo direito. No final, na desassimilação, senti também bastante calor. Foi isso, tô legal, obrigado a todos, boa semana para todos. Boa semana, Gê. Não esqueci de ninguém? Não, hoje não. Bom, eu senti as energias fluindo para a proximária, né? Os EVs bem instantâneos, e eu pensei em vocês, em cada um, pensei na reorganização, no nosso manual que nós estamos fazendo, na escola, que passou muito rápido a fase 1. Ao fazer o arco, eu senti as energias indo bem fortes, bem focadas, né? Mas eu estava muito descoincidido e o tempo demorou muito. Quando eu recebi, engraçado que eu recebi no coronário também, senti aquela energia descendo muito forte pelo coronário. Na fase 3, eu senti o campo girando e eu vi uma máquina, eu vou dizer que parecia um guindaste. Na ponta do guindaste tinha algo parecido com um aspirador, só que saía energia. Eu olhava de cima essa máquina e o campo onde ele jogava energia estava muito devastado, como se tivesse sido devastado por um vulcão. Era só aquelas coisas pretas. Aí essa energia ia caindo, ia mudando a cor daquele coisa, eu olhando, achando interessante. E ao final da fase 3, eu vi uns controles, como se fosse uma sala de controle, e eu fui intuído que eu estava dentro da máquina, mas eu também só vi uns flashes também. Na fase 4 eu vi todos os comandos, estava muito descoincidido, e o que eu posso dizer que eu vi muitos
jovens, né? Homens e mulheres, eles sorriam e tal. E esse pessoal bonito sorrindo, né? É sempre amparador, serenão, é sempre esse pessoal bom, né? Tá? Na fase 3, isso. Aí na fase 5, eu não vi o bolsão quando deu comando, mas quando eu dei aquela despertada, eu coloquei a minha oficina, em sincronia com muitos aqui, eu também coloquei o presidente, né? Porque me veio à mente, porque no dia da Procim sempre acontecem essas coisas. Hoje, 7 horas da manhã, eu tive uma projeção com vários políticos e com o presidente bem interessante. Eu anotei, é algo meio pessoal, não vou contar aqui, mas eu concordo com o G. Tem muita assistência para o lado deles, é necessário. E não vamos entrar no mérito se ele usa bem a assistência ou não usa. Que tem muita assistência, muita energia, né? E eu vi muito... tá. Eu tirei uma soneca antes da Procim, que eu estava meio cansada, falei, vou dormir antes, já que eu consigo. Quando eu abri o olho, 6 horas da tarde, eu vi 2 consciências ovoidizadas, ou como o Newton batizou, consivoyex, né? Estavam próximas de mim, só que elas pareciam ouriços. Eu já vi essas consciências várias vezes perto de mim, antes da TENEP, depois da TENEP, que é para ser, eu acredito que estejam para ser atendidas, né? São consciências muito carentes, que precisam de muita energia. E eu vi sincronicidade com a Berenice, porque ela também pensou em terra, planeta, sentiu uma coisa muito boa, né? E eu vi uma terra sendo reurbanizada, sendo cuidada, né? E mais alguém viu alguma sincronicidade? Eu sei que o presidente, uns 3 ou 4 comentários dele. Mais alguma coisa? O Gotardo também falou da geoenergia, né? Isso. Eu também percebi Verdade. que vários aproximadores relataram acoplamentos mais intensos, né? Então, a Márcia, pelo que me parece, foi um acoplamento intenso, a Tânia Bock, o G também relatou isso. Também percebi que aproximadores relataram a questão da ectoplasmia no campo. Sim. E a questão dos paragestores para a política, principalmente o paragestor do presidente, foi uma coisa que foi bem relatado, né? Eu não falei, mas eu também, bolsão, veio justamente a questão de exteriorizar a energia para auxiliar os paragestores da presidência mesmo do nosso país. Você quer falar alguma coisa? Foi aniversário dele ontem. 66 anos. Então, e lembrando, né, que o cidadão multidimensional, ele é apartidário, né? Ele é anônimo e apartidário. Então, ele vai assistir os governantes, mesmo que ele não tenha, assim, uma preferência partidária, mas ele se coloca numa postura assistencial apartidária, isento de qualquer outra conotação política, religiosa, né? Então, o cidadão multidimensional tem muito essa característica, né? Então, a gente pode assistir, sim, sem problema nenhum, mesmo que ele não seja um simpático politicamente para você, mas merece assistência como uma pessoa que está à frente aí de um país, né? Então, a gente deve assistir mesmo, sabe? Dentro dessa postura apartidária e anônima, né? Legal. Isso. Mais alguém? Não? Bom, lembrando que quinta-feira, nosso encontro com a aula, semana passada eu não pude, eu me enrolei, mas essa semana eu vou participar e eu já vi o curso lá. E domingo, né, Virginia, tem a nossa CVA, né? CVA. O colégio virtual dos aproximadores começa às 9h30, das 9h30 às 10h30. Esse mês a gente vai ter a apresentação do Carlos, trazendo relatos de autovivências, e depois o Walter vai apresentar uma pesquisa que era para ter sido apresentada no mês passado e não deu tempo. Então, a gente conta aí, convida e conta com a participação dos aproximadores, que é importante para fortalecer esse campo de pesquisa e de união de todos, né? E lembrando também da reunião
dos autores, né, da APROCIM, que nós vamos ter logo aí também no final do mês. Tá? Final do mês, é isso. Na outra semana. Na outra semana. Na outra semana, isso mesmo. Bom, pessoal, boa semana a todos, tá bom? E boas energias para todos. Até mais. Até mais, então. Tchau, tchau.